Mas não é justamente essa sociedade que diz que nós temos que acolher os atípicos, acolher as pessoas diferentes, no seu íntimo, de novo, de como elas se comportam e tudo mais. Então, de novo, cara, muitas pessoas querem que elas sejam aceitas, mas não quer aceitar a estranheza do outro. Desde que você não cometa crime, desde que você não tire a liberdade de ninguém, eu prego muito isso, cara. Como você vai cuidar da estética do seu corpo, do prazer que você tem com ele, ou como você vai administrar a sua vida pessoal, é um problema seu. Agora, não queira colocar a tua régua, a tua visão de mundo como uma regra para toda a população. Não é porque eu gosto que eu tenho que fazer propaganda disso e que isso seja aceito por todo mundo. Não. Aquilo é meu, é íntimo e particular. Simples assim. Você entendeu? Agora, vamos lá. O que a gente pode pegar aqui também? Um outro ponto. Quando ele fala, não, foram cristãos que escravizavam, tal. Quando você pega uma pessoa e uma característica dessa pessoa e extrapola como que todas aquelas pessoas compactuassem com aquilo, você vai cometer um erro crasso. Tanto é que a abolição foi feita por uma mulher branca. Aí o pessoal fala, não, porque existia uma pressão e tal. Pois existia uma pressão contrária. Não sei se vocês sabem disso. Mas o Brasil só virou deixou de ser monarquia, e um dos fatores que acelerou a queda da monarquia foi justamente a princesa Isabel instituir a abolição. Por quê? Porque muitos dos fazendeiros, ou seja, daqueles que mandavam, daqueles que comandavam, e inclusive o exército que estava vindo, se não me engano, da Guerra do Paraguai, ou de alguma outra guerra ali que estava surgindo ali, ou terminando, e queria o seu quinhão, queria a sua terra, queria o seu reconhecimento. E aí juntou a galera que tinha a grana, mais o exército, e falaram assim, vamos dar um golpe aqui na monarquia. Vocês sabiam disso? Pouca gente sabe disso. Mas a monarquia, ela acabou com a escravidão. Olha o quanto a escola conta muitas vezes coisas pra gente, aos quais a gente não tem como se aprofundar, inclusive nas informações. Mas aqui tem uma questão que eu queria discutir com vocês. A escravidão, em qualquer parte, sei lá, do mundo, ela é nefasta. Eu estou até assistindo... Você sabe qual que é o filme do Will Smith? Que ele fez um negro escravo americano? Inclusive ele é católico, né? Ele conseguiu suportar, ele conseguiu inclusive dar esperança para os outros negros, porque ele tinha essa fé cristã. Alguém lembra do nome? Já não é novo, mas eu comecei a assistir ontem. Emancipação. Acho que é isso aí. É isso? Emancipação, né? Que justamente foi a mesma coisa. Os Estados Unidos libertou os seus escravos, né? Acho que, agora não me lembro agora qual foi o presidente americano, e até chegar nos rincões ali a informação, a galera continuou ali e tratava os escravos como pior do que animal, porque muitas vezes os cachorros, os cavalos eram muito mais bem tratados do que os próprios escravos. E lembrando também, é uma coisa que eu sempre me questionei, você pode ter certeza que tinham fazendas que... aí o binário vai ficar maluco e não vai entender nada. Escravidão é inconcebível. Você tirar a liberdade de um povo que tem uma certa característica, seja ela qual for, no caso aqui a cor de pele, em seu bel prazer ou benefício. Mas que você com certeza tinha donos de fazenda e donos de fazenda, aos quais algum dava um pouquinho de dignidade, um pouquinho, lembrando que não há dignidade no povo escravizado, e você tinha os psicopatas, porque imagina um psicopata dono de uma fazenda. Meus amigos, imagina o que... E tem relatos de uns caras extremamente violentos, né? Agora, olha que legal isso aqui, ó. A escravidão existe até hoje, é verdade, até hoje. Agora tem aquela galera que diz assim, tem que ter uma reparação histórica. Como é que você vai fazer uma reparação histórica se aquelas pessoas não existem mais? Mas tem os descendentes. Então, agora, dentro desses descendentes, e a grande parte, o que nós temos são pardos, e toma cuidado, porque dependendo da estatística, o pardo vira negro ou o pardo vira branco. Não sei se vocês já repararam. Quando eles colocam assim, vamos ver a população que está encarcerada. Não sei quantos por cento são negros. Os pardos somem, não tem mais pardo. E X são brancos. Agora, vamos ver a população que consegue ascender. Vamos ver a população que consegue sair da miséria, consegue sair da periferia e ascender. Aí também os pardos viram o quê? Brancos. Por quê? Cara, a maioria da população brasileira são pardos, cara. São pardos. E, obviamente, você vai ter uma parcela muito grande de pardos ocupando a população toda.
e toda a representatividade dessa população. Só que, de novo, toma cuidado, porque estatisticamente as pessoas amam fazer esse tipo de separação quando lhe convém. E, de novo, logo depois da escravidão, veio a migração europeia. E foi tão nefasta, eu não vou falar tão nefasta, porque, de novo, a escravidão como escravidão, ela é inconcebível e acho que ela não tem nada pior do que. Mas quando você vem com a imigração europeia, você tem pessoas brancas, algumas inclusive extremamente polacas, né, que foram submetidas a trabalhos análogos à escravidão. Análogo à escravidão. Onde elas tinham dito, os próprios seringueiros do Acre, os caras trabalhavam e foram muitos brancos e muitos pardos e negros também, que praticamente enriqueceram os seringais e os donos dos seringais. E onde é que estão os descendentes desses daí? Então eles não entram na cota. E como eu disse, japoneses, então, a quantidade de japoneses que trabalharam no regime análogo à escravidão, cara. A gente tem japoneses, a gente tem italiano, a gente tem todo o leste europeu. E cadê a reparação dessa galera? Entendeu? Que trabalhou como análogo à escravidão. De novo, a escravidão pura, ela é nefasta, nada se compara a. Mas muita gente teve totalmente a sua vida devastada. Mulheres, tanto é que você trazia, se não me engano, eram polonesas, dizendo que elas iam trabalhar, que iam trabalhar como domésticas, iam trabalhar na lavoura, e elas eram obrigadas a ir para bordel. E os filhos dessas mulheres? Vai ser tudo branquinho de olho azul. Vocês entenderam isso? O quanto que essa reparação por conta de algo que aconteceu no passado, ela fica numa situação de vamos então prejudicar quem está hoje em prol de uma parcela da população? E como é que a gente vai distinguir? Só pela cor de pele? E não porque os seus antepassados passaram? Como eu disse, muitas mulheres europeias foram enganadas, dizendo que elas iam trabalhar em lavouras, iam trabalhar em fábricas, e elas viraram escravas sexuais. E aí? Você está entendendo? Agora, como é que você... Por exemplo, alguém falou assim, na minha opinião, deveria haver uma reparação histórica tirando o patrimônio das famílias. Como é que você vai tirar o patrimônio de uma família? Quer dizer, aquela pessoa... Então vamos supor, Analise, que a gente vai fazer uma árvore histórica e descobre que um ancestral seu é um barão do café. Vamos tirar o que é teu? Você entendeu? Quer dizer, então, se descobrir que você, um antepassado teu, tinha grana, então não tirar a sua grana, como é que faz? O que é o mais justo? É o que seria o mais óbvio, gente. Mas é engraçado que você parece que precisa falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Você tem que dar condição para aqueles que têm menos condição. Independente da sua origem, independente da sua cor de pele, independente da sua sexualidade, independente da sua fé, independente se você é cristão, ou se você é ateu, ou se você é macumbeiro. Porra, é o óbvio, mas parece que o óbvio tem que ser dito. Então eu não posso ficar criando cotas para esse, para aquele outro. Então eu tenho que criar cotas para quem tem uma melanina mais escura, eu tenho que criar cotas para quem tem o prazer sexual diferente da maioria, eu tenho que criar cotas para... Como é que é esse negócio? Qual que é o correto? O correto é você justamente dar condição para quem precisa. E não para aquele que tem uma cor de pele diferenciada que eu vou escolher como tem que ser esse melhor do que aquele. Ou, por exemplo, na favela só tem negro. Não tem pardo na favela? A maioria é pardo. E aí, como é que faz? Onde tem que ter o dinheiro? O dinheiro tem que estar na educação de base. Você tem que ter o ponto zero. Mas é aqueles que já sofreram, que tá... Cara, tem que ter um ponto zero. Para que os seus filhos, de repente, para que você que não teve a condição, você sabe que os seus filhos vão ter uma condição excelente. Só que para isso não adianta nada você assinar qualquer coisa lá e bater palma se continuar a corrupção. O Brasil é um dos países que mais arrecada impostos. Só que esse dinheiro some no INSS, nos desvios, nas emendas, nos cortes, nos gastos públicos, nas estatais. Vocês entendem que o problema não é só uma questão de criar uma política pública? Vamos criar uma política pública. Tá, mas continua a roubalheira, continua os gastos desnecessários, os amigos dos amigos. Vocês estão entendendo que a solução, ela é mais simples do que parece? E ela não é através de uma canetada ou de um programa social. Não adianta você criar um programa social se você não tiver dinheiro para cumprir esse programa social. Não adianta você juntar e ajudar uma classe se você vai deixar outras tantas desprovidas por conta de uma característica física ou sexual. Será que é difícil, cara? Será que é difícil você não dividir as pessoas em cores, em sexualidade e religião? Cara, não é possível que as pessoas elas percebem, eu vou ganhar, então eu quero. Eu estou dentro do benefício, então eu quero. Mas e o outro que não tem? Dane-se ele. Dane-se ele. Como é que faz?
Enquanto o povo periférico do Brasil, o povo miserável do Brasil, não perceber que a tua miserabilidade, a tua falta de saneamento, de escola, de oportunidade, não está nos planos sociais, mas sim no fim da corrupção, porque onde sobra o dinheiro, aí sim você vai criar muito mais oportunidades. Você não cria oportunidade na canetada, meu amigo. Você cria oportunidade na justiça, na igualdade, no crescimento econômico como um todo. Mas é muito mais fácil você falar para um periférico, vou te dar 100 conto para isso, vou te dar 200 para aquilo, vou te dar 600 para aquilo, vou te dar um cala-boca com esse absorvente, vou te dar um cala-boca agora com esse gás aqui. E o cara fica na miséria pro resto da vida. Sacaram? Esse é o problema, né?